Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar da parte da Alvo. Hoje iremos falar sobre o novo módulo de gestão de penhoras Primavera, que nos vai permitir fazer um controle dessas penhoras, da parte de adentamentos, da parte de empréstimos. A agenda que está disponível para hoje, vamos falar sobre a necessidade da gestão de penhoras da Primavera. Vamos discutir também a vantagem de utilização deste novo módulo. Vamos verificar as regras de cálculo, nomeadamente o apuramento do valor a reter ao funcionário, mediante as regras aplicadas, as fórmulas de cálculo que a aplicação vai utilizar e depois também um conjunto de validações que a aplicação tem. Neste caso, vai verificar a validação do valor a penhorar versus o valor impenhorável. Vamos analisar também os processos de penhora em si, a forma realmente desde a sua entrada na empresa até à finalização do processo. Vamos verificar também a possibilidade de efetuar a integração com as contas correntes para posterior liquidação. Essa mesma integração será possível também com a parte da contabilidade. E depois, por fim, iremos ver a demonstração do produto, onde irão verificar o quão simples é trabalhar com este módulo e a forma como ele foi integrado naquilo que já existe. Vão verificar certamente que não vão ter que fugir muito às regras que utilizam hoje em dia para fazer o processamento. Ele vai se embeber no módulo em si. No final, vamos ter 5, 10 minutos para esclarecimento de dúvidas, para o qual eu agradeci depois que utilizassem o chat que vocês têm à vossa disposição. Durante a apresentação, peço-vos a favor de não colocar nenhuma questão no chat, ou então mesmo coloquem, eu vou aguardar para responder no final desta mesma apresentação. Bom, então vamos verificar a necessidade deste módulo, a necessidade da gestão de penhoras. A gestão de penhoras apareceu, como todos nós sabemos, devido a um contexto económico desfavorável que ocorreu no nosso país durante vários anos. Esse contexto económico provocou o aumento do endividamento das famílias, gerou realmente a parte de empréstimos que, entretanto, depois também não foram concretizados, não foram liquidados, e neste caso o aparecimento das penhoras em si. Para além disso, algumas empresas tentaram suprir e apoiar, ajudar esses colaboradores, efetuando elas próprias empréstimos e adentamentos aos seus colaboradores. Para além disso, outro motivo que fez com que a Primavera implementasse esse módulo tem a ver com o facto de, na plataforma do iSuggest, uma plataforma onde nós todos podemos colocar sugestões de implementação, sugestões de produtos que sejam necessários no mercado, foi realmente o produto mais votado por parte da Primavera Software. Que vantagens, enquanto empresa e enquanto utilizador, que vantagens é que nós temos de utilização para o módulo de gestão de penhoras? Bom, uma que salta logo à vista é, efetivamente, a optimização do tempo que é utilizado pela parte dos recursos humanos no tratamento desses processos. Dependendo, inclusivamente, do número de colaboradores que a empresa tem, isso pode realmente acarretar muito tempo despendido na organização em si. Outro motivo tem a ver com o facto de esse processo ser alimentado manualmente dentro do Primavera Software. Teremos que estar a controlar os valores, teremos que estar a colocar, eventualmente, na ficha do colaborador, na parte de alterações mensais, colocar essa informação, enquanto que, através da utilização do módulo de gestão de penhoras, temos a possibilidade de controlar o processo de forma automática. Irão ver que realmente é um tratamento muito linear dentro da aplicação em si. E depois, outro dos motivos tem a ver com a redução da margem de erro deste tratamento. Como todos nós sabemos, é grave o facto de nós não procedermos à liquidação destes valores e, como tal, desta forma, o módulo de gestão de penhoras vai nos ajudar a poder controlar de forma mais eficaz e evitar realmente algum erro que possa existir
no pagamento, no tratamento destes valores. Qual é a área de tratamento da gestão de penhoras em si? As penhoras são tratadas a 3 níveis, ou seja, as penhoras em si, basicamente, ou seja, vamos tratar os valores a reter para a liquidação dessas mesmas dívidas. Vamos também tratar a parte de adiantamentos efetuados ao funcionário, onde nós podemos realmente fazer esse controle dessa devolução, de qual é o valor em dívida, o valor que já está liquidado pelo funcionário, o seu acumulado neste caso, e o valor total. E depois podemos controlar inclusivamente a parte das restituições. Temos como exemplo, para quem trabalha com valores de caixa, sei lá, valores superiores ao estipulado, temos realmente algum material que foi danificado pelo colaborador, uma sanção monetária por um processo, ou seja, temos vários motivos pelo qual nós poderíamos utilizar a restituição em si. A partir do momento em que nós temos o aplicativo a funcionar, vamos aproveitar neste caso para fazer o processo da penhora desde o seu início. E a primeira coisa que será feita é com o recebimento da notificação. Ao recebermos a notificação em si, vamos validar a informação, ou seja, vamos validar a indicação do valor em dívida, vamos validar também a indicação do tipo de retenção. O tipo de retenção em si, dependendo da situação de penhora que nós estamos a falar, pode ser em valor, pode ser a nível percentual, ou pode-nos inclusivamente mandar para as regras do Código Civil em si, onde nos especifica se nós vamos tratar esta informação pelo salário mínimo nacional bruto ou líquido, mas não nos especifica um valor a reter. Neste caso, temos regras específicas depois para esse tratamento. Temos também a indicação do destinatário do pagamento. Esta parte vai ser importante. Recordo que ao início, na apresentação da agenda, que referi que a aplicação também fazia ligação para a parte das contas correntes, por isso é importante identificarmos claramente o destinatário do pagamento em si. E depois a forma de pagamento, inclusivamente a referência para pagamento. Como eu referi anteriormente, se isto faz a ligação para as contas correntes da Primavera Software, na parte das observações, como iremos verificar mais à frente, na parte das observações vamos ter também a informação de qual é a referência para pagamento, para agilizar também o trabalho dos nossos colegas da tesouraria. Bom, a partir do momento em que nós temos os dados todos da notificação, vamos, através deste quadro, vamos registar o processo de dívida em si. No primeiro campo vamos vamos indicar qual é o funcionário. Temos depois a seguir a indicação da referência em si, da penhora em si. A nível de estado, nós temos vários estados. De momento vamos ver apenas a parte do estado ativo e o estado inativo. Depois, na apresentação do produto, vamos ter a possibilidade de verificar outros estados. Mas, só para terem uma ideia, o estado ativo, tal como o seu nome indica, está ativo e está a ser processado no processamento do vencimento do colaborador. O estado inativo, por norma, é utilizado quando nós pretendemos criar realmente a penhora, mas fazer com que ela não esteja ativa, que não esteja a ser processada de momento. Depois temos temos informação a nível da prioridade em si, ou seja, temos aqui várias áreas que nós iremos preencher e que mais à frente iremos verificar realmente o seu funcionamento. Temos também, nesta zona, temos também aqui a parte neste caso do destinatário, quem está a fazer realmente a penhora em si e quem é por baixo temos a parte onde nós vamos indicar a partir de que mês, a partir de que período é que vai começar a parte da penhora e, se assim for o caso, quando é que ela pode finalizar.
como nós sabemos, algumas penhoras, dependendo também dos valores que estão a ser liquidados, não teremos a noção de qual é o período final, como tal pode ou não ser preenchido. Por baixo temos a área do desconto, onde nós vamos identificar claramente qual é o desconto a utilizar. O desconto esse já está perfeitamente parametrizável. E depois vamos identificar o valor, se o valor é percentual, se é um valor fixo. Vamos identificar o total em dívida. Depois, como podem verificar, temos aqui a parte dos acumulados e temos nessa zona as regras que mais à frente iremos especificar e vemos claramente quais são as regras que nós poderemos utilizar. Depois de preencher a parte do processo de dívida, e basicamente tudo se centra neste quadro, temos também o processamento da penhora em si. Como podem verificar, todos vós estão habituados a trabalhar com os recursos humanos de Primavera Software e como podem verificar esta área do processamento manual, o desconto de penhora aparece aqui de uma forma normal, como outro desconto, outra remuneração que fosse. A partir do momento em que o processo de penhora está alavancado dentro do Primavera Software, resta-nos também perceber as formas de cálculo, as regras que são aplicadas. E a primeira coisa que a aplicação vai efetuar será o apuramento da remuneração em líquida. Ou seja, a aplicação vai verificar as remunerações que estão a contribuir para esse mesmo apuramento. Não se esqueçam que isso é altamente configurável na parte das remunerações em si. Nós é que vamos identificar quais são as remunerações. Supostamente irão contar todos os rendimentos do colaborador. Mas, a partir do momento em que essa configuração está feita, a aplicação vai verificar e vai determinar qual a remuneração ilíquida em si. A partir do momento em que determina esse valor, vai fazer o apuramento da remuneração líquida. Ou seja, a aplicação vai achar realmente a remuneração líquida e vai abater os valores dos descontos. Por norma, temos pelo menos a parte de IRS, Segurança Social, temos a sobretaxa, que ainda, nos casos em que ainda esteja em vigor, a Caixa Geral de Apresentações, ou seja, por norma, temos esses descontos então abatidos. E por fim, temos o apuramento do valor a reter. O apuramento do valor em si vai ser feito da seguinte forma. Caso exista um valor fixo, a aplicação aponta para esse valor e desconta. Caso esteja em percentagem, a aplicação vai fazer o cálculo desse mesmo valor. Mas, tanto numa situação como noutra, temos que ter em consideração uma outra fase. E é aqui que nós vamos discutir a parte do valor a penhorar versus o valor impenhorável. Ou seja, a aplicação tem um conjunto de regras em que vai tentar determinar qual é o valor máximo, o valor mínimo neste caso, o valor máximo, o valor mínimo que pode penhorar. Na parte do rendimento mensal, que é a primeira regra que nós poderemos selecionar, na parte do rendimento mensal, o que nós podemos fazer é identificar claramente que o rendimento mensal mínimo com que o colaborador deverá ficar será X. Nós identificamos essa regra, colocamos o valor à frente e a aplicação irá assumir como valor impenhorável esse valor que nós identificamos. E a partir daí não fará mais nenhum cálculo, será a partir daí que se vai basear. Se em vez disso nos orientarmos pelo Código Civil, temos duas formas de trabalhar essa informação. Vamos orientar, neste caso, pelo salário mínimo nacional bruto ou pelo salário mínimo nacional líquido. Bom, a nível do salário mínimo nacional bruto, que atualmente está nos 557 euros, e reparem a chamada atenção, caso se trate de um rendimento cujo domicílio fiscal seja em Portugal continental, o colaborador esteja realmente com o domicílio fiscal em Portugal continental, ele vai buscar os 557 euros. De salientar que no próprio administrador Primavera nós temos indicação dos valores por domicílio fiscal. Neste caso estamos a falar de parte continental, a parte dos Açores e a parte da Madeira. Se for pelas regras do Código Civil do salário mínimo nacional líquido, neste caso ele vai agarrar nesse mesmo valor
e vai abater os descontos de IRS, Segurança Social, os descontos que já falámos anteriormente. Como eu disse há bocadinho, pela primeira regra, ou seja, pela regra do rendimento mensal, ele vai controlar apenas o valor que nós especificarmos como valor mínimo, neste caso o valor impenhorável, mas se for através das regras do Código Civil, a aplicação vai efetuar um conjunto de validações. A primeira validação tem a ver com a remuneração líquida em si. Caso essa remuneração seja inferior ao salário mínimo nacional, não vai existir lugar à retenção. A aplicação, pura e simplesmente, não vai penhorar nenhum valor. Uma segunda validação que a aplicação faz é caso a remuneração líquida seja efetivamente superior, a aplicação vai fazer duas novas validações. Tem a ver com os 2/3 da remuneração líquida versus o salário mínimo nacional. Ou seja, se 2/3 desta remuneração líquida apurada for igual ou inferior ao salário mínimo nacional, o valor máximo que a aplicação vai reter é a diferença entre eles. Não vai poder reter o valor superior a isso. Se 2/3 da remuneração líquida forem superiores ao salário mínimo nacional, então a aplicação passa para uma terceira validação. Essa validação vai verificar se esses 2/3 da remuneração líquida são iguais ou inferior a 3 salários mínimos nacionais. Se assim for, se for igual ou inferior a 3 salários mínimos, o valor máximo que a aplicação vai reter vai ser a diferença entre, efetivamente, a remuneração líquida e os 2/3 da remuneração em si. Se for, neste caso, superior, ou seja, se o caso for os 2/3 da remuneração líquida for superior a 3 salários mínimos nacionais, neste caso o valor máximo a reter é a diferença entre a remuneração líquida e os 3 salários mínimos nacionais. E aqui coloca-se uma questão pertinente que tem a ver com o facto de poder, neste caso, não definirmos, porque alguns processos de penhora, e ainda ontem estive a analisar um deles, alguns processos de penhora não identificam claramente uma percentagem, nem identificam claramente um valor a reter, identificam efetivamente as regras de retenção. E neste caso poderá ir até ao valor máximo determinado pela terceira regra de validação que nós estamos aqui a falar. Bom, temos aqui umas notas que gostaria realmente de alertar. É que caso o valor calculado a reter seja menor ou igual ao valor máximo possível de penhorar, a aplicação vai reter o valor de desconto. Ou seja, se nós determinarmos efetivamente o valor é um valor de 120 euros que ele tem que reter, e efetivamente se houver valor para reter, ele só vai reter esses 120 euros, mesmo que a dívida total seja de 5.000. Só vai reter os 120 euros que nós identificamos. Caso o valor descontado a reter seja maior ao valor máximo possível, ele só vai reter o valor máximo possível, não vai reter mais do que isso. Ou seja, mesmo que a indicação seja para penhorar cerca de 1.300 euros do salário do colaborador, se o valor máximo possível determinado pelas regras de cálculo da aplicação for neste caso inferior a esses 1.300 euros, a aplicação não vai reter os 1.300 euros, vai reter apenas aquele valor calculado pela própria aplicação em si. A partir do momento em que já lançámos a informação no Primavera, a partir do momento em que nós já processámos essa mesma informação, temos que ter, como é óbvio, a forma de poder controlar essa informação, perceber que valores é que já foram realmente penhorados ao colaborador, a quem é que vamos entregar, e então temos também um menu que nos permite fazer a análise dos processos de dívida em si. Esse menu pode ser controlado, como podem verificar, através do intervalo de datas, poderíamos fazer essa análise. Os processos podem ser analisados por funcionário ou por entidade executante. Poderá ser interessante perceber, para determinada entidade,
quais são os valores e os funcionários que estão, neste caso, com valores a entregar, essa é a mesma entidade. E temos também a hipótese, através deste quadro, de fazer a validação dos valores da dívida em si. Os valores em si, como podem ver pelo lado direito, os valores em si, estaremos a falar do valor total da dívida, dos valores acumulados e, neste caso, do valor ainda em dívida. Podemos também fazer a pesquisa e analisar por referência de um determinado processo. Temos também essa hipótese. A partir do momento em que o procedimento foi efetuado na aplicação, em que o processo de dívida foi criado, em que foi processado, depois temos a possibilidade de fazer a integração nas contas correntes. Aqui existe uns pequenos pormenores em que eu gostaria de salientar, que tem a ver que o processo de penhor em si integra automaticamente para a entidade executante, ou seja, a entidade executante, como poderão verificar mais à frente quando fizermos a apresentação ou a demonstração do produto, a entidade executante poderá ser qualquer tipo de entidade, poderá ser eventualmente um fornecedor, um outro terceiro, o próprio Estado, e neste caso, ao indicarmos a entidade executante, quando efetuarmos a integração nas contas correntes, o processo penhor vai colocar essa informação, essa integração, esse documento pendente na entidade executante que está associada ao processo de dívida. No caso de um adiantamento, caso esteja preenchido esse campo, o campo de entidade executante, ele vai, neste caso, integrar também na conta corrente por esse campo. Se assim não for, a integração será feita diretamente para a ficha do funcionário, ou seja, neste caso, para a conta corrente do funcionário, no modo de logística. Como também referido, temos também no campo de observações do documento pendente em si, no campo de observações vamos receber informação de referência de pagamento para liquidação. Ou seja, os colegas terão apenas que agarrar nessa informação e fazer a liquidação. Também para a contabilidade passa a existir um novo token, o token percentagem P, e esse token vai devolver, neste caso, a conta que se encontra associada à entidade executante, no caso das penhoras, e na parte dos adiantamentos acontece rigorosamente a mesma coisa, ou seja, vai devolver, neste caso, o valor da entidade executante se estiver preenchida, ou, no caso de não estar preenchida, vai devolver a informação da conta que está associada ao colaborador. E neste momento vamos passar então para a demonstração do produto em si. A nível de produto em si, a Primavera, dentro dos recursos humanos, salários honorários e alterações mensais, a Primavera criou uma nova entrada de menu que se chama os processos de dívida. E será aqui neste menu que irá ser feito o tratamento desse mesmo processo. Vamos identificar um colaborador. Vamos colocar também a referência. Eu vou aproveitar o preenchimento de uma das informações que já aqui tenho, para este mesmo colaborador. Colocamos a referência em si. Como referi há pouco, temos vários estados. Como podem verificar, temos o estado inativo e o estado ativo. Temos depois o suspenso ou o cancelado em si. Nós podemos cancelar e a partir daí ele passa a não ser executado. Temos o concluído e o suspenso. O suspenso, para suspendermos, o concluído encerra o processo de vez em si. Temos o tipo de processo em si, neste caso a parte de penhora, adiantamento e restituições. Todos eles funcionam de forma muito semelhante. Nós vamos estar aqui a analisar as penhoras que 80%, 90% dos casos serão efetivamente penhoras. Vamos dar atenção à parte da penhora em si, mas todos os outros funcionam da mesma forma. Temos, tal como verificámos há pouco, a indicação do ordenante e do executante. Será para esta entidade, o executante, que a aplicação irá enviar informação para a parte das contas correntes.
Temos a referência para pagamento, esta é aquela referência multibanco, aquela referência que nós temos cá em baixo, por norma no canto inferior, esquerdo, temos a referência para pagamento. É importante preencher aqui, porque é esta a informação que vai passar para a parte das contas correntes. Depois temos o período, como eu referenciei há pouco, temos indicação do início deste processo de dívida, mas poderemos ter ou não aqui a identificação também final do processo em si. Depois, o desconto a aplicar. Nós aconselhamos, embora não seja obrigatório, poderemos ter apenas um único desconto que sirva para penhoras, adiantamentos e restituições. Nós aconselhamos, nem que seja depois por uma questão depois de consulta de informação, aconselhamos a que se crie um desconto para cada um dos processos. Por baixo, temos a informação dos valores a reter. O valor esse pode ou não ser percentual. Temos o valor total em dívida e vamos colocar mesmo o valor total. Vamos imaginar que estamos num processo, acabamos de adquirir a gestão de penhora e o processo já vai a meio. Então, se o processo já vai a meio, colocamos efetivamente o total do valor em dívida e depois no campo de acumulados iniciais nós podemos preencher a informação que já foi retida ao colaborador. A partir daí, à medida que formos fazendo o processamento, ele vai controlando todos esses valores. E aqui, tal como já referenciado anteriormente, temos as regras de cálculo, temos as formas que nós quisermos utilizar. Ou seja, pelo rendimento mínimo mensal, e ele vai controlar esse valor impenhorável que nós identificarmos aqui à frente, ou então pelas regras do Código Civil em si. A partir do momento em que o processo de dívida está efetuado. Vamos, neste caso, ao processamento. Eu peço imensa desculpa, vou ter que fechar momentaneamente a aplicação e abri-la novamente. Supostamente aquela situação pode ter acontecido porque como o processo já foi manuseado, já foi processado e eu estava a tentar fazer uma alteração e como tal ele não gostou muito da ideia e não me permite fazer essa mesma alteração. Bom, como podem verificar, o processo é um processo muito intuitivo, um processo relativamente simples. Preenchemos o processo de dívida e, a partir do momento em que nós o fazemos, basta virmos ao processo, neste caso ao processamento em si, e, como podem verificar, o processamento da penhora em si aparece aqui no quadro. A partir daqui, basta fazer o processamento de forma natural. Isto, tal como foi informado há pouco, faz com que nós possamos realmente reduzir a carga administrativa dentro dos recursos humanos em si, para além de evitar a margem de erro, ou seja, evitar realmente que possam ser feitos erros. A própria aplicação vai controlar esta informação. A partir daqui é fazer o processamento como fazem todos os meses. A partir do momento em que o processamento está efetuado, bom, desta forma podemos agora vir calmamente aqui à parte da tesouraria, pagamentos e recebimentos, utilitários. Nos movimentos deferidos, podemos, se assim o desejarmos, efetuar a integração com a parte das contas correntes. E neste momento os nossos colegas da área da tesouraria terão a hipótese de efetuar a liquidação, ou seja, para além de receberem a informação, podem ter então a hipótese de efetuar, caso assim o desejem, a liquidação deste valor em si. Como podem verificar, temos aqui os valores para liquidação, que agora é tratado como uma nota de pagamento normal se fosse efetuada. Bom, mas para além do processamento, o que nós também vamos querer verificar é de que forma é que os valores estão a ser, neste caso, controlados. Ou seja, através dos salários e honorários, mais uma vez, há alterações mensais. Nos processos de dívida, e nós poderemos selecionar aqui um colaborador em si, nos processos de dívida nós temos aqui uma parte de contexto, e a parte do contexto permite-me efetuar a consulta dos movimentos que têm sido feitos até ao momento. Vamos largar aqui um pouco a data. E como podem verificar, temos aqui os processos de dívida que atualmente foram processados. Conseguimos validar
a informação do total em dívida, do acumulado inicial, caso tivesse existido, o acumulado que já existe neste momento pelos procedimentos efetuados e o saldo que está neste momento em dívida. Esta informação também considero que seja muito útil poder ser vista por executante, para nós sabermos que valores é que temos a liquidar por cada um dos executantes. E desta forma, através desta vista atual, vista essa que pode ser também modificada por vós, através de, podem acrescentar colunas, podem as retirar, podem gravar essa mesma vista também para vocês, mas esta vista considero-se especialmente interessante para nós podermos realmente verificar por executante o que há a liquidar. Pronto, e termino aqui a minha apresentação relativamente à parte das gestão de penhoras. Espero que tenham achado interessante, espero que efetivamente, tal como eu acho, que a aplicação é realmente uma mais-valia para as nossas organizações, por tudo aquilo que já foi dito até o momento. Neste momento, agradeço realmente a vossa presença e neste momento, se quiserem colocar algumas questões via chat, por favor, estarei aqui para responder, tá bom? Muito obrigado.